Bom dia. Eu vim aqui trazer um assunto muito polêmico, que eu acho que é muito importante a gente debater isso com as nossas microbolhas e com a gente mesmo, para a gente começar a mudar o nosso comportamento no digital e a gente perceber que a gente não tem tanto controle mental assim da gente, das nossas reações como a gente acha que tem. Então, assim, eu queria estar fazendo isso numa live que eu pudesse ver o comentário de vocês, responder. Então, assim, compartilhem com mais pessoas para que a gente consiga aumentar o número de inscritos no canal e que a gente consiga fazer essa live com vocês, eu acho que é mais interessante também. E se aparecer algum psicólogo que queira participar da gente fazer uma live com as perguntas a respeito de como funciona o comportamento do nosso cérebro diante dessas imagens de impacto seria muito interessante para esclarecer, porque eu estou falando aqui como leiga, mas eu acho muito importante a gente ter, de repente, alguém da área mais técnica para debater isso com a gente. Por exemplo, vamos dar os exemplos do mais light para o mais hard. Aquele golpe de quando ligam e simulam que sequestraram a filha. Ai, pai, me sequestraram, me sequestraram. Se a pessoa não está preparada ali, ela, ai, minha filha, onde é que você está? Cadê o seu irmão? E ela já começa a entregar. Então, tem um irmão, sabe? Então, fala, Luciana! Pronto, já sei que a filha chama Luciana. Então, você não está preparado para isso, você acaba entregando informações para o golpista e ele poder te manipular ainda mais. Aí, com isso, a gente vai vendo que a gente não tem tanto controle no cérebro das nossas ações assim. Quando a gente vê que vaza do outro, quando a gente vê que manipula a imagem do outro, a gente não se preocupa porque não dói. E a gente só começa a se preocupar quando dói. Então, assim, se manipulassem uma imagem sua, que você não fez aquilo, mas aquilo viralizasse ou então vazasse de alguma maneira, como é que você ia se comportar? Você, em atividades sexuais que você não praticou, ou você agredindo animais, ou então você, eh, como é que fala? Fugiu a palavra agora. Assaltando um estabelecimento, se manipula uma imagem dessa e vaza, você ia ficar com uma sensação muito ruim, que você sabe que não foi você, mas a sua cara que tá ali, e aí vai todo mundo achar que foi você, então é uma situação de desconforto muito grande. Como é que você agiria se fosse com você? E aí eu lembro de um professor meu que eu estava assistindo uma aula e ele falou que tão importante quanto você ter o antivírus, ter conhecimento, tá com toda a ferramenta ali atualizada direitinho, se você não blinda isso aqui, você fica vulnerável, né. E aí, eu lembrei vamos subindo, já foi o golpe, depois teve a história da pegadinha, de uma propaganda de remédio, aonde tem o casal, e aí uma é vítima, o outro é cúmplice. Eles estão no estabelecimento, aí o cara vai ao banheiro, deixa o telefone dele ali, e aí ele tá sabendo de tudo do esquema. Quando ele sai, o telefone dele fica ali, faz um plim plim, aí a namorada estica o olho assim pra olhar, quando ela olha tá assim: "E aí gatinho, quando é que você vai largar ela pra ficar comigo?". Pronto, ele já chega na mesa, a mulher já tá enfurecida, "Por quem é essa moça? Que não sei o quê, você tá me traindo", xinga. Aí aparece uma personalidade, pegadinha, tome o remédio tal pra não ter dor de cabeça. Aí mostra, aí vem a equipe técnica, fala que tudo foi uma pegadinha, que é uma brincadeira, que o cara nunca fez nada de errado, enfim. Esclarecem pra vítima da pegadinha que aquilo era só uma propaganda do remédio pra evitar dor de cabeça. Vai adiantar? Vai apagar por completo aquela sensação ruim que você teve de que você estava sendo enganada? Porque não é só falar: "Plim, acabou". Às vezes fica ali informações, experiências muito traumáticas, muito marcantes, positiva ou negativamente, elas grudam feito uma cola no nosso cérebro. Não é só esclarecer e a coisa apaga como se não tivesse ocorrido. Fica ali. E aí, além dessa propaganda, agora vem uma indicação de filme, e eu vou ter que dar um spoilerzinho, então, se você não quiser, quando eu for dar o spoiler, eu aviso, você pula um pouquinho. O documentário na Netflix, Welcome to Chechnya, que fala sobre grupos LGBTs que são, agredidos e muitas vezes assassinados na Rússia. Eles têm uma ONG que ajuda eles a tirar eles do país em segurança. E aí corta pro spoiler, qualquer coisa, você dá um tempinho e pula pra frente. O que que acontece? Você vê todo o documentário e aí no final mostra que uma daquelas pessoas que você estava vendo no documentário,
aquela cara não é a cara dela, aquela cara foi manipulada por IA, pra proteger. Mas aí a pessoa acabou depois mostra o então você vê um filme todinho acreditando que aquela pessoa e ela existe, não existe. Como que a tecnologia está cada vez mais avançada para chegar a fazer um documentário desse, se você não perceber que aquela pessoa não é aquela pessoa. Aí, pronto, se você já cortou o spoiler, pode voltar que agora eu vou dar continuidade. Então, assim, são vídeos que aparecem para a gente entender que o cérebro da gente prega peças e que a gente às vezes acredita numa coisa que será que realmente aconteceu? Será que não aconteceu? E se aconteceu, mas era pegadinha, você consegue apagar que nem uma borracha isso da cabeça? E aí, uma coisa que eu assisti recentemente que eu fiquei muito impressionada é uma série, um react que teve na Espanha, se eu não me engano, que eles juntam 5 casais. Aí eles pegam esses 5 casais e põem cada parceiro 5 em cada casa, né, casa A e casa B. Não necessariamente homens e mulheres, misturado. E nessas casas onde os casais estão separados, vão entrar solteiros para gerar polêmica, porque, eh, reality sem polêmica não engaja, né. Mas, assim, aí eles vão entrar ali para poder provocar o parceiro, e aí etcétera. E aí o que que acontece? O objetivo do programa é o seguinte: cada casa vai ser chamada uma hora para uma central de controle, e quando eles estiverem nessa central de controle, eles vão ver vídeos do parceiro na outra casa. Cada vez que eles forem para essa central de controle, eles vão ver 3 vídeos do parceiro na outra casa. E eles vão ter que dizer se aquele vídeo é verdadeiro ou falso, porque eles falam: "Pode ser que o vídeo que você esteja vendo seja manipulação de imagem". Então, até onde você conhece o seu companheiro, até onde sua conexão com ele é muito forte, que se apareça uma coisa dessa, você sabe que foi ele ou sabe que não foi, até onde você também com a sua percepção, você consegue perceber que aquilo foi montagem ou não foi, são várias coisas que estão em jogo aí. E aí, o objetivo é o seguinte, você vai vendo vários vídeos do seu parceiro na outra casa e você vai falando verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. No final, quem acertar mais, o casal que acertar mais ganha 100.000 euros. Estão ali num programa para ganhar dinheiro no final. E cada vez que eles vão para essa sala e eles vão assistir o vídeo, é repetida inúmeras vezes pela apresentadora. Pode ser feita por manipulação de imagem. Prestem atenção no vídeo. E aí a pessoa tá lá, a mulher tá lá e vê o cara beijando a mulher da outra casa, a solteira da outra casa. Aí ela fica puta, começa a chorar, como é que ele fez isso comigo? Tô indignada. Volta se é verdadeiro ou falso. O resultado só vai saber no final. E aí ela volta pra casa que ela tá. E aí na hora que ela tá puta, porque ela viu o namorado dela agarrando outra na outra casa. Aí ela de sacanagem, porque ela, né, ela começa a dar em cima de um solteirão que tá na casa, bonitão que ela tá. E aí daqui a pouco, você entendeu que vira uma bola de neve, porque você vê uma coisa que você não sabe se você viu é verdade ou não, você toma as dores, e aí você quer se vingar, e aí você vai de repente dar em cima de uma outra pessoa pra poder se vingado da traição que você supostamente recebeu porque viu o vídeo lá, e de repente você vê uma coisa, você acha uma coisa, você acaba tomando outra atitude, você acaba de repente traindo o seu parceiro porque você viu que ele te traiu. Então, assim, o autocontrole da pessoa, o tanto que ela confia no parceiro, o tanto que ela conhece o parceiro, e são vários recortes, mas assim, o principal é você estar preparado para de repente ver uma situação dessa aonde a imagem é manipulada e onde vai mexer no seu emocional, porque você é uma pessoa que você gosta, numa situação que você não queria ver, e vai julgar verdadeiro ou falso. E de repente algumas coisas podem ser verdadeiras ou não. O tanto que isso vai impactar depois no relacionamento. Vai voltar a ser como era? Não vai voltar? Você consegue identificar o que que é IA, o que que não é? Como que o nosso cérebro é frágil com essas questões. Então, assim, você está preparado para acontecer de uma manipulação com a sua imagem ou de alguém que você gosta e isso vazar?
qual que impacto que isso vai ter na sua cabeça, na cabeça da sua família, dos seus pais, dos seus avós, dos seus filhos. Porque uma imagem sua fazendo uma coisa errada ou uma coisa muito íntima, e isso sendo vazado, isso impacta você, impacta a sua bolha e os seus sua família e que vai estar vendo aquilo. E que de repente aquilo não é verdade. Mas mesmo não sendo verdade, a imagem grudou na cabeça. Você entende a preocupação que eu estou querendo chegar, o questionamento que eu estou querendo gerar? Né? Imagina, eu não vou falar nenhum exemplo de cunho sexual, porque de repente eu posso ter que falar alguns termos e não é legal para o vídeo. Mas, por exemplo, cria um vídeo seu agredindo um animalzinho pet e vaza essa informação errada. Aí o que que acontece? Seu filho vê, pequeno, ele vai achar que o pai dele é um assassino de pet. Você entende? O impacto que aquilo vai gerar na criança. E é complicado. Então a gente tem que se questionar das coisas, a gente tem que ter o cérebro blindado para essas informações. Se acontecer isso com você, como que você age? E a gente tem que entender como que o nosso cérebro funciona. E a IA tá aí, cada vez mais ela tá mais aperfeiçoada, os golpes não são só mais por voz, são por imagem. Então, assim, a gente tem que nos blindar de uma maneira que a gente, numa situação crítica dessa, a gente não piore a nossa situação. É ter o sangue frio, é respirar fundo, como é que eu vou fazer, sabe, aonde que eu posso ir para resolver esse problema, como informar que aquilo não é verdade para as suas pessoas. Então, sim, são vários fatores importantes, né? E e aí eu vim trazer essa polêmica porque eu acho que a gente não tá com o nosso cérebro blindado. A gente vê vazamentos, vazou a foto da atriz não sei das quantas, vazou o casal ali. Quando é com outro, a gente não se incomoda. Mas nada nos protege disso não acontecer com a gente. Pode acontecer a qualquer hora, a qualquer minuto. E se acontecer, como que você vai lidar com isso? Né? Então, assim, vamos nos questionar de não aceitar tudo, considerando que tudo que vem da internet é verdade, porque não é. Vamos questionar a veracidade das informações que a gente recebe, vamos questionar os nossos comportamentos reativos diante de uma situação desagradável. Como é que você pode fazer para se fortalecer? Porque eh, foi como eu falei antes, não é só chegar e falar: "Gente, isso é mentira", sabe, se fosse só assim como apagar num papel era muito fácil, mas isso gera consequências, gera traumas, gera impactos emocionais muito fortes em todo mundo. Então a gente tem que pensar muito sobre o uso da IA de uma maneira, eh, como é que fala? Não era bandida que eu quero dizer a palavra. De uma maneira ilegal, né, e errada. E se você está preparado para isso, conversar com as pessoas, conversar com as crianças, conversar com os idosos, né? E então, assim, esse vídeo que eu coloquei do documentário, ele é muito bom porque ele mostra essa situação, né? De você ver uma como que funciona a manipulação de imagens. E esse reality show também mostra. E ele mostra também a reação das pessoas, como as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Teve casais que se separaram e não vão mais voltar. E teve casais que conseguiram e acreditaram na relação deles e continuaram firmes e fortes. Então, assim, eh, é muito arriscado participar de um programa desse, eu acho um tanto quanto insano. Você se expor sua intimidade desse jeito a troco de dinheiro, não importa quanto, mas assim, o seu psicológico estava blindado e preparado para participar de um programa desse? Você entende? É isso que eu tô querendo dizer. Não é pelo dinheiro no final, é pelo impacto emocional que isso vai trazer para o resto da sua vida em você. Como é que você vai lidar com isso para o resto da sua vida? Porque situações muito marcantes viram uma cola no cérebro. Eu não sei o termo técnico disso, mas viram a cola.
Então, vamos questionar, gente. O principal, além da organização, é questionar porquê das coisas. Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assado? Sabe, questionar tudo, tentar entender as coisas, buscar fonte. A gente vai ser sempre aprendiz aqui, e nessa área da tecnologia mais ainda, porque o que eu falo aqui hoje, amanhã pode estar ultrapassado. Então, a gente tem que fortalecer o nosso emocional e desconectar um pouco daqui e se conectar com as pessoas que estão aí à sua volta. Porque quando a conexão que você tem com a pessoa à sua volta é forte, é firme, é sólida, tendo um incidente desse de desnortear todo mundo, não vai fraquejar vocês, vai fortalecer vocês. Então, eu acho que é muito importante trazer esse questionamento para gente e quero muito, eu vou elaborar direitinho as perguntas que eu queria fazer para um profissional, para a gente entender os impactos dessas notícias no cérebro, como lidar com isso, como trabalhar isso e como superar isso, né? Eu acho que é muito importante. Fica essa reflexão aí durante essa semana para vocês.